África, né, no país, no mundo, e ele compara, então, não é, o que está acontecendo no Brasil com uma colônia de 200 milhões de ratos desorientados, com um vírus se propagando, e faz alguns cálculos aterradores, né, sobre o que aconteceria nessa colônia de ratos desorientados se não houvesse um comportamento da civilização. Isso é, atitudes, né, tomadas por pessoas que pensam, deliberam, decidem e agem. Né? E eu não vou resumir a matéria para vocês, se vocês quiserem leiam, né? Mas há um momento em que ele faz um pequeno cálculo com a máquina dele, né? Com uma curva logarítmica, né? Aumentando a proporção das coisas como estão acontecendo. Hoje nós vamos chegar a 10 mil mortes, né? E ele diz, tá, então, com 100 mil casos, temos 8 mil mortes, quer dizer que com 100 milhões de casos, quando isso acontecer, teremos 8 milhões de mortes? A resposta dele é isso mesmo, exatamente. A única possibilidade disso não acontecer em breve, não é? Ele faz o cálculo de quando a epidemia atingirá o seu pico, ele calcula isso entre julho e setembro, dependendo das medidas adotadas, né? E a chance de morrer, o equivalente à cidade de São Paulo, né, com população, o Rio de Janeiro, uma das grandes metrópoles, né, não é nada pequena se não forem adotadas, ou se não fossem, né, não estivessem sendo, em parte, né, adotadas medidas de civilização, medidas de proteção, de acordo com os conhecimentos, a ciência, etc. Né? E, então, essa é a principal dado, né, de que nós dispomos hoje, dia 9, às 4h05 da tarde, né, da situação como ela está nesse momento. Né? Sim. Bom, então essa é a primeira resposta que eu poderia dar para você, né, quanto ao que está ocorrendo. Né? E vamos ver um pouco mais o que surge aí, depois eu continuo falando, né, se for o caso, sobre isso aí. Não, é interessante, né? Porque esse panorama que você faz, né? É se informar, se munir, e como você falou no início, a gente precisa pensar para tomar decisões adequadas. Você fala de algo que também o Freud traz nesse texto, que é o princípio da realidade. E que para muitas pessoas está muito difícil, né? Conciliar princípio de realidade com o princípio do prazer. Então, se você puder falar um pouco disso, né, como a partir da psicanálise, para a gente pensar esse comportamento social? Então, esses são os dois princípios básicos, né, do funcionamento mental, como ele diz, né? E o princípio do prazer diz, obviamente, que devemos buscar o prazer em qualquer situação, né, possível, e o máximo de prazer, se possível, já agora e sempre. Mais ou menos isso que diz, né? Quando os meus filhos eram pequenos, eu costumava traduzir isso dizendo: criança pensa assim, eu agora, eu depois e eu também. Né? E, então, essa é a atitude, né, comportamento, digamos assim, que manifesta a ação ilimitada e sem peias do princípio de prazer. A gente aprende rapidamente, né, nas primeiras horas de vida, provavelmente, descobre que isso não é possível. Né? Se é que foi possível, era quando estávamos naquele lugar nirvânico que se chama barriga da mamãe, né? De onde, não sei por que, nos tiraram, né, contra a nossa vontade, na 40ª semana de gestação. Né? 39ª. Então, o que acontece? Né? Não é possível, né, que isso ocorra, por N razões. Nós temos um corpo que tem que ser, cujas necessidades têm que ser satisfeitas, e nós não podemos produzir nosso próprio alimento. Alguém tem que nos dar de comer, né, senão morremos. E assim sucessivamente, né, até virarmos adultos razoavelmente funcionais, né, na sociedade em que nós vivemos. Ou seja, o princípio de realidade diz não é possível que tudo já agora e sempre, né, como eu quero. É contrário à onipotência, né, infantil, que, no entanto, né, isso também a gente aprende com a psicanálise, essa característica do nosso pensamento, da nossa maneira de funcionar mentalmente, nunca desaparece. Né? Nada do que acontece com a gente desaparece sem deixar rastros. Né? Ao contrário do que dizia o Hegel, né, que as feridas do espírito se curam sem deixar cicatrizes, no caso da humanidade, as feridas do espírito, da psique, podem se curar, porém sempre deixam cicatrizes. Né?
E essas cicatrizes voltam, né, no caso da onipotência infantil, Freud diz isso, uma frase daquelas nas quais ele era mestre, né, que todas as noites nós reencontramos a onipotência infantil quando sonhamos. Né? Reencontramos a criança viva, sempre viva dentro de nós, com todos os seus impulsos, né, assim que ele fala. Né? E o sonho, então, busca realizar desejos, etc., etc., geralmente de uma maneira disfarçada, distorcida, em função da ação do princípio de realidade. Até no sonho, né, sob a forma de censura, né, para transformar aqueles desejos todos em uma narrativa, um filminho, uma coisa assim, esse princípio age também. Ou seja, os dois são necessários para o funcionamento psíquico. Bom, dito isso, né, é muito duro aceitar o princípio de realidade. Né? De certa forma, ninguém se conforma, se resigna inteiramente e sempre a esse princípio, e nós tentamos sempre, de uma maneira ou de outra, que é compreensível, né? Contornar esse princípio e tentar obter o máximo de prazer possível, né? Para si mesmo, antes de mais nada. Né? Você pode chamar isso de interesse, sei lá. Né? De vez em quando, a busca de prazer para si mesmo, né, tem também consequências ótimas para os outros. Né? Quando um grande bilionário americano doa 10... Isso agora também a Oprah Winfrey, né, estava no UOL esses dias, doou 10 milhões de dólares para combate ao coronavírus e tal. Ela está fazendo isso por vários motivos, entre os quais, né, o motivo de solidariedade, enfim, né, se fazer presente. Agora, quando ela doa 10 milhões de dólares, que mesmo nos Estados Unidos é uma quantidade enorme de dinheiro, ela está fazendo também um benefício para si mesma. Ela está dando vazão legítima ao seu desejo de ser famosa, admirada, invejada, talvez. Né? Poxa, que coisa legal que ela está fazendo, queria eu estar no lugar dela, tá certo? Ela deseja ser, de alguma maneira, idealizada. E isto é perfeitamente legítimo. Porque graças também a esse componente das motivações que a levaram a dar 10 milhões de dólares, um monte de gente vai ser beneficiada e sofrer menos, né, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo, né, desse interesse legítimo dela em se tornar amada. Certo? Em primeiro lugar, por aqueles que ela beneficiará, e parentais importantes lá que estão alojadas no inconsciente dela, como no meu, no seu, de qualquer outra pessoa da espécie Homo sapiens. Né? Então, isso assim de forma geral. Então, não é de admirar que as pessoas não queiram ficar confinadas. Né? Ninguém quer ficar confinado em casa. Certo? E se quiser, não é confinamento, é uma decisão própria, né, de cada um. Agora, o que ocorre, né, são duas coisas. Primeiro, que a situação de isolamento, né, provoca, sim, nas pessoas, consequências penosas do ponto de vista emocional. Né? Todos nós que atendemos pacientes e pessoas mesmo que não sejam psicanalistas ou psicólogos, né, devem estar percebendo com seus familiares, próximos, amigos, etc., uma certa estafa, um certo desgaste, né, com essa situação de ter que se adaptar a uma coisa inédita, né, que é ter que ficar em casa durante tanto tempo e tomar uma série de providências para que a vida mesmo assim possa continuar, de onde é que eu vou lavar roupa, que a minha máquina de lavar roupa quebrou, como aconteceu na minha casa, né? Tem que providenciar uma lavanderia, né? Até as coisas mais comezinhas. Né? Então, isto dito, né, o isolamento acarreta, sim, uma sensação de impotência que é perfeitamente real. Né? Nós não podemos combater sozinhos o coronavírus. Pode ser que pessoas próximas de nós, como certamente já aconteceu com vários dos que estão nos ouvindo, né? Pessoas próximas, amigos, familiares, etc., serão atingidos, alguns morrerão. Né? É isso que está acontecendo. Né? Então, quem acha bacana, né? A não ser alguns débeis mentais que habitam o Planalto Central, né? Não vejo quem possa considerar isso digno de festa, né? Ou de churrasco. Né? Então, essa situação produz mais do que até a sensação, até a convicção, a percepção de como nós somos pequenos,
como nós somos frágeis, né? É um ponto, né, sobre o qual Freud não deixa de insistir também, como está na cultura, né, quando ele fala das potências da natureza, né, e de como nós somos pequenos e, no fundo, impotentes diante de uma avalanche. Talvez se tivesse conhecido o tsunami, falaria no tsunami, e etc. Né? Grandes fenômenos da natureza, inundações, tempestades, furacões e coisas dessa ordem, né? Que nos mostram a nossa pequenez e que ofendem profundamente o nosso narcisismo, o nosso amor próprio, nossa vaidade, né? E a nossa convicção de sermos o topo da natureza, né? Então, o que vai acontecer com isso, né? Quando o narcisismo é ferido, né? A autoimagem, né? Esvazia, desincha, né? O resultado são sensações do espectro depressivo, né? Tristeza, aborrecimento, às vezes depressão, às vezes melancolia em determinadas circunstâncias, quando a gente se acusa, né, com identificação com o objeto perdido e odiado, como acontece na melancolia, né, a gente se identifica e se diz que, no fundo, é a causa dessa grande desgraça, de uma forma ou de outra, né, ou da desgraça que atinge a nós e o próximo, o que não deixa de ser uma manifestação de onipotência, né? Certo? Eu não posso fazer nada, mas que sou eu responsável, no fundo, por essa porcaria toda, então eu posso alguma coisa, pelo menos prejudicar o próximo e a mim mesmo. Essa é a astúcia do inconsciente, né? Claro. Então, essa é uma reação compreensível. Qual é a solução para isso? Eu, obviamente, não tenho, né? Mas o que a gente pode pensar, e tenho dito a pessoas próximas, inclusive uma sobrinha que vive na Itália, que perdeu a mãe, né? Não por causa do coronavírus, mas a coisa de 1 mês e meio, mais ou menos, e com quem a gente está em contato na família, né? E eu tenho procurado conversar com essa pessoa que diz que ela está parada no dia X, quando morreu a mãe dela. É muito difícil a gente aceitar, acatar a nossa pequenez. E que no próprio texto do Mal-Estar na Cultura, né, o Freud comenta sobre a nossa insignificância diante das grandes forças da natureza, né? Que eu saiba, ele não mencionou a possibilidade de uma mega epidemia, mas poderia muito bem ter mencionado, até porque a filha dele morreu, né? Uma das filhas dele, tinha 3, morreu durante a época da gripe espanhola, Sofia, ela se chamava, né? E morreu durante a gripe espanhola e ele ficou aturdido, estupefato. Uma correspondente dele, que eu não me lembro agora quem é, talvez seja o André Salomé, ele que mandou condolências, né? Eu não vou dizer nada. O que a gente pode dizer? Nada. A vida tem que continuar, né? E você pode imaginar a situação de alguém que perde uma filha distante de casa, ela morava na Alemanha, não na Áustria. Enfim, então, poderia ter mencionado uma coisa como o coronavírus e outras epidemias do gênero, né? Que estão atingindo uma escala que as mais recentes, e houve várias, inclusive respiratórias, não vou, SARS isso, SARS aquilo, etc., não vou comentar, né? Mas houve o ébola, né? O vírus que atacou um monte de gente, o HIV, né? Os que pertencem, os que tinham fogão de asa em 1982, 83, 84, né? Apareceu aí um meme que dizia que como que vai ser a saída do coronavírus, né, desse confinamento. Aqueles que tinham fogão de asa, telefone com chave e Brasília amarela vão poder sair segundas, quartas e sextas. Uma gozação assim. Alguém disse com toda razão, brasileiro com tempo livre sai de baixo, e ainda bem, né? Porque o humor pelo menos nos salva, né, de algumas situações graves. Mas, enfim, aqueles que estavam vivos e adultos no começo da epidemia do HIV lembram do que foi a chamada, aspas, peste gay, né? E como, de repente, as pessoas à nossa volta morriam feito moscas e não tinha nada para fazer e demorou 1 ou 2 anos, sei lá, até que a vacina fosse descoberta, enfim, os primeiros retrovirais, né? Primeiro para identificar que bicho era, né? Eu lembro quando eu li no jornal que na França o Instituto Pasteur Luc Montagnier tinha identificado qual era o vírus e o batizou de HIV, não sei o quê. Foi um alívio, porque pelo menos agora sabemos o que causa, né? E até que se conseguisse fazer esse coquetel, né, contra o HIV e ele fosse amplamente difundido, o HIV era uma sentença de morte. A questão era saber quando. Se semana que vem ou daqui a 3 meses ou daqui a 2 anos, né? Bom,
Então, houve muitas epidemias, né? Mas essa, devido às suas peculiaridades, né, do bicho e a interconexão do mundo, que hoje é muito maior do que décadas ou séculos atrás, né? Sim. Ele viajou de avião e se espalhou em questão de semanas pelo planeta inteiro. Então, a meu ver, é uma situação inédita na história da humanidade, né? E, consequentemente, de início, ninguém sabia o que fazer, né? Foram se tomando medidas aqui e ali, algumas mais bem-sucedidas, outras menos, até que se chegou a essa questão do isolamento social, horizontal, enfim, metáforas, né, para dizer que tem que ficar em casa, né? Bom, então, em Sim. primeiro lugar, quem pode ficar em casa é uma situação diferente de quem não pode ficar em casa. E acho isso de extrema relevância para a gente não ficar fazendo de conta que todo mundo tem as condições, a meu ver, muito privilegiadas, né, que Sim. eu mesmo e muitas pessoas, né, no Brasil temos para poder suportar isso, né? Essas pessoas, né, que também ficam aborrecidas, tristes, chateadas, amoladas, etc., têm talvez mais condições, né, de poder refletir sobre isso e se darem conta de que não tem jeito. Ponto, parágrafo. Né? E nesse caso, então, eu pessoalmente fico muito irritado, devo dizer, né, com observações e atitudes que negam o princípio de realidade quando ele poderia não ser negado, né? Então temos que voltar logo, não tem nada de isolamento, onde é que já se viu, eu sou atleta, não vou pegar, é uma gripezinha, e etc. Né? E como aconteceu, por exemplo, em Blumenau, eu estou citando fatos conhecidos por todos, onde Sim. reabriram shoppings, né? 3 dias depois tinha não sei quantas centenas de casos, fecharam de novo, né? Enfim, outros exemplos que estão circulando aí pela internet, né? De que, nesse momento, o que é possível fazer para diminuir a velocidade de propagação do vírus é quem pode ficar em casa, que fique em casa. E aí, meus amigos, né, eu vou dizer o seguinte, tem coisas muito piores do que isso, e é o caso de deixar de besteira, simplesmente, besteira. Anne Frank ficou 3 anos no anexo, né, em Amsterdã, com os nazistas embaixo da porta, né, e acabou sendo presa para morrer de tifo em Dachau. Diante disso, você ficar em casa, ou eu ficar em casa 4 semanas ou 5 semanas, é guerra de travesseiro, né? E não querer fazer isso é ser um assassino em potencial, né? Se eu pudesse fazer campanhas, né, eu inundaria o país, né, de cartazes, outdoors, e etc., enfim, mensagens nas várias mídias, dizendo assim, não mate outro brasileiro, fique em casa, né? Então, Tem até essas pessoas o podemos prefeito de ficar em casa. Oi? Sim. O Diga. prefeito de Teresina, a capital do Piauí, né, ele fez uma campanha com 2 fotos, a de um sofá e a de um caixão. E ele dizia, Isso. você escolhe onde quer ficar. Exatamente. Não só Né? onde quer ficar, mas ainda eu acho importante apelar para o lado de empatia das pessoas, né? E para a Uhum. percepção de que não sou só eu que não quero ir para o caixão, né? E se todo mundo for para o caixão, eu também vou para o caixão. Não é verdade? Então, é assim mesmo, ele tem toda a razão. Né? É necessário, eu acho, a gente perder um pouco certos pruridos e fazer campanhas contundentes. Né? Está na hora de reescutar os que não escutaram a voz do Uhum. Churchill, né? Quando fez o discurso famoso no começo da Batalha da Inglaterra, aquela vozona dele, né? Dizendo, se não me engano, era quando, na época da retirada de Dunkerque, ele fez uma série de discursos históricos que qualquer um pode acessar no YouTube, né? E que estão gravados e estão disponíveis se algum dia a gente puder voltar a viajar com facilidade. Quem puder visitar o Museu Churchill em Londres, vale a pena ver, porque aí você vai percorrendo o bunker, né, onde foi o gabinete de guerra da Segunda Guerra Mundial do lado inglês, e que ficou no museu, se foi transformado num museu pela Madame Tussauds, né, como vocês podem imaginar o que resultou disso. Então você vai percorrendo o que tem lá, né, as vitrines, com um fone de ouvindo os discursos ouvindo os discursos do Churchill. E ele diz, né, um certo momento, naquela voz pausada, né, e rouca dele, né, nós estamos sendo atacados, né? Nós não aceitaremos nos tornar escravos. Né? Nós lutaremos nas praias, lutaremos nas colinas, lutaremos nos barcos, lutaremos nos montes, nas cidades, e etc. We shall never surrender.
né? Nós nunca nos renderemos. Né? Isto é um líder. Né? Roosevelt, com o New Deal, é um líder. Né? Exemplos, até mesmo na história brasileira, não vou citar para não me sujeitar a levar pancada do lado oposto, né? Nós temos exemplos de liderança séria, né, em situações de crise, certo? Então, a balbúrdia, né, a esbórnia, o desprezo pela vida humana, né, que está graçando e que leva a um número absurdo de mortes, que certamente poderia ser menor se houvesse menos ambição política e menos cara de pau, menos incompetência e menos psicopatia, para dizer as coisas com clareza, né? Isso tudo poderia diminuir e evitar que nós nos transformemos nos 200 milhões de ratos desorientados na colônia da qual falou o Heinrich. Isso para quem pode ficar em casa. Né? Para quem não pode ficar em casa, porque precisa comer e vive nas circunstâncias que metade ou mais da população brasileira vive, e nós temos que ser sensíveis a isso também, né? Então que se pense em medidas. Não compete a mim dizer quais, né? Compete a mim anunciar o princípio, eu acho, porque, como cidadão brasileiro, eu tenho direito de pensar e propor. Né? Que sejam tomadas medidas capazes efetivamente de combater essa situação, né? E que elas sejam eficazes. Né? Então, a gente tem visto isso, a questão do auxílio de R$ 600. Por outro lado, né, não sei da cabeça de quem passou a ideia de que as pessoas têm que buscar o dinheiro fisicamente. Né? O aplicativo. Bom, por outro lado, também, abrir 60 milhões de contas em uma semana ou 2 semanas não é coisa fácil, especialmente para a Caixa Econômica Brasileira, que é um banco medieval, né, nos seus sistemas remotos. Eu recebo minha aposentadoria pela Caixa Econômica, para descobrir quanto eu recebi é uma história, né? Não é como em outros bancos. Mas, enfim, agora parece que, bem ou mal, estão conseguindo resolver, enfim, não estou acompanhando isso tão de perto, mas é preciso, de imediato, fazer coisas que permitam a essas pessoas não morrerem, não se contaminarem, né? E medidas duras têm que ser tomadas. Claro. Então, nesse ponto, vários governadores estão fazendo, a meu ver, o que é certo. Esse do Piauí, não vou enumerar agora, citar nomes, mas vários estão fazendo a coisa certa. Outros não estão fazendo. Então, é isso. Moral da história, o princípio de realidade, né, quando você o expulsa pela porta, ele volta pela janela. Né? E junto, provavelmente, com uma baforada de vírus cheios de bolinhas, de coroinhas e pincinhas, né, que entram no seu organismo e podem te levar para junto do Senhor mais perto do que seria o caso se você tivesse pensado bem antes. Sim. A realidade é soberana, ela se impõe, né? E tentar negar a realidade é um desgaste tão grande que, por si só, a pessoa já está envolvida ali num sofrimento tão grande e ela tenta lutar para não sofrer, quando, na verdade, ela já está sofrendo na luta, na tentativa de não sofrer. É uma incoerência, né? É verdade. Tem toda a razão. Eu tomei nota aqui de algumas coisas, porque, na verdade, esse tema ele vem para o nosso campo com uma gama enorme de questões a serem pensadas, né? Mas me chama muito a atenção que tem dois pontos, né? 2 lados dessa história. Um comportamento coletivo, um comportamento individual. E nesse coletivo, o comportamento individual de um líder, né? Seja ele construtivo ou destrutivo, implica também na vida de todos. Mas, de uma forma ou de outra, do ponto de vista psíquico, acho que a gente passa pela necessidade de domar a pulsão agressiva, né? E o narcisismo. É verdade. Né? É verdade. Ou então, né, se você quiser, fazer um uso... Pode parecer interesseiro, mas conhecendo um pouco a nossa espécie, né, da qual eu mesmo faço parte, eu vejo que certas coisas, né, interesseiras, ou que poderiam parecer egoístas, têm ou podem ter legitimidade quando elas beneficiam outros. É inútil tentar extirpar, né, o interesse próprio da natureza humana. Isso não sou eu quem digo, claro. Nem o Freud, Spinoza, né, um grande pensador que tentou... disse que os filósofos tinham escrito, né, muito sobre política e que ninguém lhes dava a menor pelota porque eles faziam
obrigado. Eles faziam recomendações, né? Ou bem para anjos que não precisavam delas, imaginando que os seres humanos eram perfeitos, né? Ou então desprezavam aqueles que deveriam ouvir as suas recomendações como seres incapazes de pensar e que não escreviam uma política, mas escreviam uma sátira, né? Então, eu acho que ele diz, a gente tem que pensar a natureza humana como ela é, com todas as suas aspas, qualidades e todos os seus, aspas, defeitos, né, do ponto de vista moral. E certamente o egoísmo está mais entre os defeitos do que entre as qualidades, né? Convir comigo. Pois bem, então tem que se levar isso em conta. É o exemplo que eu dei da Oprah Winfrey agora atrás, um pouco, né, que me parece apropriado. Então, o domar o narcisismo pode significar não só contê-lo, né, e pensar no próximo também, não de um ponto de vista, não só de um ponto de vista moral e ético, é o que deve ser feito, pensar no outro também, sim, mas aí não é mais psicanálise, é vida social, política, regras, etc. Né? Mas também, principalmente, pensar que ao pensar no outro e ao ajudar o outro, ao ser solidário, decente, humano, né? Eu estou também me beneficiando de N maneiras. Né? Até no meu próprio interesse, digamos assim, pode ser uma motivação mais vil, não tão nobre quanto a de querer ajudar o próximo, mas se ela for eficaz, é bom. Né? Para quem é bacalhau, basta, é uma amiga minha. Né? Então, agora, tem um outro ponto que é importante você estar levantando quando fala do líder agressivo, destrutivo e construtivo, e que é o seguinte, Ana, nós estamos agora com um grupo de colegas, amigos, pensando algumas questões ligadas à psicologia das organizações. Né? Enfim, um pequeno grupo privado, né? Fizemos algumas reuniões sobre isso. E uma das questões que estão surgindo, devido à atualidade, um pouco no desenrolar das discussões, é a questão da liderança. Né? O que é um líder? Como se constrói essa liderança? O que a torna legítima? Que tipos de liderança existem? Enfim, várias questões dessa ordem, só para situar um pouco o que eu vou dizer agora. Bom, um dos pontos que, bom, claro que um dos textos que nós fomos ler ou reler é a Psicologia das Massas e Análise do Ego, onde o Freud fala exatamente disso, né? E da questão da identificação com o líder e da identificação entre os liderados, né, os filhos, digamos assim, que solda a coesão social, né? Do ponto de vista libidinal. Há outros fatores, obviamente, mas nos interessa agora esse aqui. Então, o que acontece, né? Um dos participantes expressou uma opinião de que hoje em dia essa figura do líder, tal como Freud descreve lá, de certa forma teria ficado caduca, né? Porque é um líder, vamos dizer, carismático, que tem certas qualidades que o tornam líder, né, de personalidade, etc. E que isso talvez tenha funcionado muito bem em períodos anteriores. Porém, hoje em dia, com todas as mudanças do capitalismo atual, etc., seria necessária uma espécie de liderança horizontal, foi a expressão que esse colega usou. Né? Uma liderança horizontal e que pudesse circular entre os membros do grupo, etc. E tal. Bom, eu escutei, mas pessoas que trabalham com isso conhecem as corporações melhor do que eu, né? Então, nunca vivi essa realidade de perto. Mas eu levantei uma objeção, né? E estamos agora discutindo essa objeção. E que é o seguinte, tá legal, do ponto de vista das organizações, né, não cabe mais um sujeito autoritário dizendo que é para fazer isso e aquilo, enfim, o fordista, né, como eles dizem, né, a maneira do Henry Ford no começo do século XX, que usou justamente essa questão do narcisismo de uma maneira construtiva. Longe de mim elogiar os métodos do Henry Ford, que aliás é um antissemita notório, depois ficou comprovado quando ele escreveu um livro horroroso chamado Judeu Internacional, né, que eu li na casa da minha avó quando era pequeno, adolescente. Bom, mas antes disso ele inventou né, a linha de produção, né, e ele decidiu que a melhor propagandista dos carros que ele fabricava eram os que os construíam. Ele resolveu, pela primeira vez na história do capitalismo americano, pagar decentemente os seus funcionários para que eles pudessem comprar um carro forte. Né? Qual foi o resultado disso? Ele estava pensando no bem-estar das famílias dos operários? Certamente não. Né? Estava pensando que se todo mundo comprasse carro Ford, ele ia ficar com aquele armário, como de fato ficou. Claro. Então, é um exemplo de como o interesse próprio, né, acaba ou pode acabar beneficiando
milhões de pessoas, né? Fabricaram um carro acessível, né? Quer dizer que ele recomendava que as pessoas comprassem qualquer automóvel desde que fosse um Ford preto de bigode. Tirando isso, estava tudo muito bem, né? Podia comprar qualquer modelo que tivesse no mercado. Então, nessa discussão que eu estou contando, Ana, o que eu apontava era o seguinte: está muito bem, né? Liderança horizontal, democrática, isso é muito bom, deve funcionar melhor do que uma coisa autoritária mesmo, por razões óbvias, né? O que é consensual ganha legitimidade, e se você tem legitimidade numa restrição, se você vê essa restrição, primeiro como necessária, e segundo como tendo sido adotada também com o seu consentimento, né, a chance de você aderir a ela, obedecê-la e implementá-la, obviamente, é muito maior do que se alguém manda você fazer uma coisa qualquer que você acha absurda. É evidente que você vai evitar fazer de má vontade, fraudar, fazer de conta que fez, né, fazer nas coxas, e tudo que a gente conhece, né, como forma de resistência passiva diante de uma ordem arbitrária, né? Pois bem, então o ponto em questão é o seguinte, né? Exista ou não, né, essa legitimidade, o fato é que no inconsciente de cada um de nós existem figuras originárias dos nossos pais, no complexo de Édipo, né? Figuras que sobraram da nossa infância e que são figuras, em princípio, confiáveis. Acho que essa seria a melhor palavra, né? Securráveis, a palavra que me ocorreu, né? Pessoas em quem se pode confiar, porque cuidam bem, né? A mãe que nos alimentou, o pai que foi provedor, enfim, etc. Né? Não estou me referindo ao pai e à mãe suficientemente bons, digamos assim. Sim. Porque no extremo oposto temos os abusivos, os violentos, mas que não é o caso. Então, há todo um leque, não é? Talvez seja importante assinalar, né, que uma coisa é o indivíduo real, se chama fulano de tal, fulana de tal, que foi o nosso pai ou a nossa mãe, e que dá origem, né, na nossa experiência de vida com essas pessoas durante a nossa infância, dá origem a não uma, mas a várias figuras que a gente pode chamar de figuras paternas, figuras maternas, né, encurtar e usar o termo consagrado, né? Bom, então é claro que é um gradiente, né? O pai violento, o pai castrador, o pai que é confiável, que ensina coisas, o que permite ao filho ou à filha aceder à idade adulta, né? Porque ele transmite as insígnias da masculinidade ou a mãe da feminilidade, né? É um exemplo simples do que eu estou falando, né? É a hora em que um garoto adolescente começa a ter pelos na cara, né? É uma coisa legal que o pai pode fazer e comprar com ele o seu primeiro aparelho de barba. Simples assim, né? Significa eu, adulto, que até agora era um macho alfa nessa casa, né? Estou reconhecendo em você também um macho alfa nessa casa. Você tem, eu estou dando a você o seu primeiro aparelho de barba, né? Significa, reconheço que você está se tornando um adulto, que você vai ser um homem como eu, né? Não é uma posição única, não é o chefe da horda, né, querendo reservar tudo de bom, no mito do Freud, as fêmeas da horda, para si, né? Tá? Chegou a hora de eu começar a me recolher e reconhecer que você também está crescendo. E fico muito contente com isso. Estou aprovando e está aqui a prova concreta, né? Quem tem pelo na cara precisa fazer barba, então está aqui o seu aparelho de barba. A mesma coisa a mãe que vai comprar o primeiro sutiã, o primeiro absorvente, ou leva a filha na ginecologista, ou seja lá o que for, quando chega a menarca. Claro, é a mesma coisa. Então, essas figuras são figuras empíricas e concretas, né, que isso ocorre na realidade usual. A pessoa vai e faz o que eu estou dizendo que fez, né? Ora, no mundo do inconsciente não é assim, né? Essas figuras acabam dando origem a representações inconscientes, as quais representações não têm o poder de, sozinhas, nos amparar, nos acolher, nos escutar, etc. Elas serão, então, porque são representações inconscientes, né? Você precisa falar com gente para ter o efeito que eu estou descrevendo. Então, elas são projetadas, né, em outras figuras humanas realmente existentes, né? Isso se chama projeção, né, e é o mecanismo pelo qual o Freud diz que se constituem os líderes. Quem são os líderes? Útil aqui distinguir entre um objeto interno, como chama Melanie Klein, essas figuras que eu estou mencionando, e o seu suporte.
O suporte é aquilo sobre o que a imagem é projetada, como a tela do cinema, né? Não devemos confundir o filme com a tela do cinema, claro. Então, nós temos esse filme, não é? Esses roteiros, essas fantasias inconscientes dentro de nós, resultado da nossa biografia, da nossa experiência de vida. Tá claro? Vai aparecer uma necessidade em que eu teria, vamos dizer assim, que acionar, acessar essa imago inconsciente de um pai provedor, para permanecer nesse exemplo, né? Responsável, capaz de me ajudar a mim, criança desamparada, diante das forças da natureza. Né? Então, aparecem candidatos, são os líderes, né? Especialmente os líderes coletivos, os líderes políticos, particularmente. Não é? Eu não vou apelar para um empresário, talvez eu possa apelar para o meu patrão, sei lá, para o síndico do meu prédio, não sei. Né? Então, alguém numa posição... Como? Um artista, um cantor, um artista. Claro, claro, exatamente, né? Que é inspirador na sua obra e tal. Enfim, alguém a quem eu sinto e julgo que pode me ajudar a superar a situação que eu não consigo superar sozinho. Simples assim. Né? Quando isso é em escala coletiva, de milhões de pessoas, é claro que isso só pode ser um líder político. Né? Porque na sociedade atual, a escala de milhões de pessoas é a escala do mundo político, né? Do mundo da política, onde se tomam decisões que afetam o comportamento, a saúde e o bem-estar de todos. Né? Diferente de um prédio, um clube, sei lá, enfim, um condomínio, né? Uma coisa muito mais restrita. Né? Então, na impossibilidade de se fazer a assembleia de condomínio com 100 milhões de pessoas, isso acontece uma vez a cada 4 anos ou 2 anos, fazer eleições. Né? E, às vezes, a gente elege pessoas absolutamente incapazes de ocupar esses cargos por N motivos que não vem ao caso agora. Né? Então, cabe a essas pessoas, evidentemente, né, ocupar essa função temporária, provisória, já que não somos monarquias hereditárias, né? E mesmo no caso da monarquia hereditária, né, houve casos em que os reis enlouqueceram. Dom João VI era o príncipe regente, né, porque a mãe dele, Dona Maria, ficou maluca e é conhecida na história como Dona Maria Louca. Né? Ela vagueando pelo palácio lá, falando besteira, de camisola, enfim. E ela não podia ser morta, não era a Revolução Francesa, ela foi simplesmente, ela foi isolada e o príncipe, o filho, o herdeiro natural ali pelo sistema deles, ocupou o cargo até que ela morresse. E depois ele se tornou o rei Dom João VI. Claro. Então, nós temos métodos mais eficazes de alijar líderes incompetentes. Certo? O melhor deles, é claro, a próxima eleição. Né? Então, sem dúvida. Se isso não for possível, alguma outra coisa, né, que represente a defesa da sociedade diante das estrepolias que podem causar muito mal à sociedade. Aí já não somos cidadãos, né, e acompanhamos o que vem ocorrendo. Agora, a necessidade emocional, né, de segurança, que tem alguém que está tentando entender o que está a coisa certa e que compete a nós ajudar essa pessoa, no mínimo seguindo as suas orientações, essa é uma necessidade gritante do ser humano que não está sendo preenchida no momento atual neste país. Né? Então, não adianta sair por aí acusando as pessoas da Vila Brasilândia ou dos seus equivalentes aí nas grandes capitais de serem inconsequentes, irresponsáveis, que precisam ficar em casa. Ficar em casa como, cara pálida? Tem que comer. Né? Compete, né, às autoridades, digamos assim, né, aos poderes constituídos, fazer o possível para minorar essa situação. Né? E isso tem que ser cobrado com veemência, não dá para ficar quieto, né, diante da demonstração cotidiana de irresponsabilidade, né, de desprezo pela vida humana, né, de crueldade, eu diria, né, enfim, de fazer piada com 10 mil mortos. Já devemos ter ultrapassado, hoje de manhã eram 9.900 e não sei quantos, né? A medida de 16 por hora, às 4h30 da tarde, nesse momento, já devemos ter passado de 10 mil no país. O Congresso Nacional, né, esse antro de pilantras, né, como dizia o Lula, né, tinha 300 pilantras no Congresso Nacional, eles decretaram luto nacional, está no UOL de hoje à tarde. Né? E eu tenho certeza que não é só uma medida demagógica, é um gesto político nesse momento, né? Respondendo de maneira digna, respeitosa, não é? Ao que ocorre do outro lado da Praça dos Três Poderes.
né? Então, eu acho que é uma coisa extremamente importante nesse contexto, a gente poder, primeiro, se dar conta da nossa fragilidade, né? Segundo, da necessidade de pensarmos sobre isso, né? De cobrarmos veementemente aqueles que dispõem de poder legitimamente conferido por eleições, né? Enfim, pelo sistema político vigente no país, que é uma democracia, né? Apesar dos seus mazelas, né? Que se ponham de acordo, né? Para obter o máximo de eficácia possível diante das condições existentes, que já são péssimas, né? São péssimas. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Isso se verifica na saúde, né? É outra observação também da Ainas, né? Que faz uma leitura muito lúcida dessa situação. E, consequentemente, essa desigualdade precisa vir a ser minorada assim que for possível. É uma vergonha que metade desse país não tem esgoto em casa, né? Como que o cara vai ficar em casa? Né? É porque Percebe? toda essa... Sim, por favor. Sim. Toda essa situação, assim como ela joga luz, né, nas condições psíquicas de nós todos, a população brasileira, né, como as formas diferentes como cada um está reagindo, ela também ressalta a fragilidade das políticas públicas do país, né, que vai desde o sucateamento do SUS até a incapacidade de pagar essa bolsa para as pessoas que necessitam para comer hoje, né? Então, coloca aí a má gestão, né? Não, e isso vem de décadas, né? Não pode ser, não pode ser, porque também é verdade que quando houve condições de bonança, né? Vamos ser justos, eu acho, né? Na medida do possível, quando houve condições de bonança no início dos anos 2000 e o Brasil estava em situação muito melhor do que está agora, né? Economicamente, socialmente, em função do Plano Real e do relativo sucesso que esse plano teve, havia condições, talvez, de tomar medidas corajosas, né? Devido à popularidade dos líderes, devido à legitimidade. Né? Era hora de se procurar uma reforma administrativa, era hora de se procurar uma reforma tributária, né? Era hora de se fazer ações grandes, né? No sistema de iniquidades que constitui a trama da nossa sociedade civil. Né? Nada disso foi feito, ou se foi feito foi muito aquém e com propósitos muito pouco nobres, digamos assim, né? E não pensando no futuro do país, e sim pensando no futuro dos líderes de então. Né? Isso também tem que ser cobrado e, infelizmente, é necessário que se faça essa cobrança. Sim. Mesan, como a gente está se aproximando... Não ouvi. Eu disse que tem perguntas, a gente está falando sozinho aqui, e se você quiser... Eu tirei as perguntas porque senão a conexão fica ruim, mas eu estou com algumas perguntas aqui na memória das pessoas. Eu queria pegar esse aspecto que você acabou de ressaltar, porque nós estamos nos aproximando do final, né?